Olá, seja muito bem-vindo em mais uma edição do Arena Office, com patrocínio da Cavalete, direto aqui da Expo Revestir. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui com a Isabela da Itá, falando o quê? É a dupla que tem o melhor gosto, o melhor olhar para a composição de cores. Obrigada. Olha só, né? E combina até com a coluna, com a cadeira. Tá tudo dando match. Tudo para vocês verem como é que a arquitetura nos inspira inconscientemente a sempre se apresentar melhor, digamos assim. E eu estou com aqueles formatos orgânicos. Mas... Isabela, é um prazer ter você aqui. Um prazer estar bater aqui um papo hoje. com você. Você já deu uma rodada aqui pela Revestir? Já comecei, não cheguei a terminar o circuito, mas já deu para olhar bastante coisa, as tendências que estão E o que lançando. chamou tua atenção aqui? Olha, eu acho que um detalhe que chamou, assim, voltando mais para o corporativo, que o nosso olhar já vai muito treinado para isso, né? Mas um detalhe que me chamou muita atenção de um lançamento foi da Lady, um revestimento junto em parceria com a Le Salles, que eles trazem um revestimento acústico com o tema de biomas. Então, eles trazem essa brasilidade para dentro do produto, né? Então, o produto, em vez de ser apenas um revestimento acústico, ele passa a ser um revestimento acústico com um tema do Brasil, o Cerrado, o Pântano, o Pantanal, a Caatinga. Então, tem vários biomas e os desenhos também remetem a isso. Então, achei muito interessante que a gente consegue, né, trazer outras opções para dentro de um projeto corporativo, trazendo um outro design muito interessante. Minas Gerais está dentro de Mata Atlântica, né? Está representado lá. Está representado. Tem muito algum cantinho ali para aparecer um pão de queijo? E um detalhe que eu achei muito interessante também desse revestimento é que eles estão em parceria com a tinta coral. Então, tem uma tabela de cores, né, que você consegue escolher para poder pigmentar aquele produto. Tá. Então tem essa também diversidade de cores que a gente consegue trazer para o revestimento. É interessante porque você fala de uma solução para acústica, mas você traz um componente de neuroarquitetura, né? Esse resgate, digamos assim, né, da natureza dentro do ambiente de trabalho, que eu acho que isso faz muita falta ainda nos projetos. Né? Com certeza, assim, quando a gente fala de arquitetura, a gente sabe que a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. Então a gente está falando de neuroarquitetura, a gente está falando de biofilia, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de vários temas que estão todos conectados e tudo isso faz muito sentido quando a gente está falando de um projeto. Então trazer a natureza, trazer elementos de biofilia, né, como esse caso, que o tema é os biomas brasileiros, isso tem tudo a ver com o projeto. Isso faz muito sentido e isso traz também uma experiência diferente para o usuário, uma experiência muito positiva que vai melhorar muito a dinâmica dentro daquele espaço. Então, tem sim muito a ver. E acaba se tornando como um auxílio para, por exemplo, que é um público do meu interesse também, que é o RH. Né, que é cuidar das pessoas por meio do ambiente, né? Sim, assim, as empresas elas já perceberam ou deveriam ter percebido como que o ambiente impacta a dinâmica e como que as pessoas usam aquele espaço, né? Então, um ambiente bem pensado, bem planejado, ele vai trazer um engajamento do time, ele vai melhorar a cultura daquela empresa, ele vai trazer retenção de talentos e, assim, principalmente o que toda empresa busca, que é a produtividade. Então, isso tudo está conectado. Então, quando a arquitetura ela deveria ser pensada de forma estratégica, ela faz parte dessa ferramenta estratégica de gestão. Então, tudo isso faz muito sentido. E as empresas cobram de vocês algum tipo de métrica disso daí? Como é que é? Primeiro, elas entendem esse retorno, digamos assim, esse impacto? Eu vejo que a arquitetura ela é muito subjetiva nesse sentido, né? Porque às vezes o cliente ele está num lugar que os colaboradores eles não estão tendo uma produtividade, tem muito barulho, só que ele não consegue entender o que está de errado ali. E aí quando a gente vem, faz um projeto, eles mudam, né, para essa nova sede e tudo começa a funcionar corretamente, começa a melhorar aquele ambiente, a produtividade,
Então isso fica indiretamente já explícito que aquele espaço ele foi melhorado e que fez sentido. Então não tem como metrificar assim exatamente, né? Mas Mas a você gente fala sente. que é bem sensorial, assim. Uhum. E agora as empresas querem cada vez mais as pessoas no presencial. Também Sim. tem isso, né? Ela tem que ser muito agradável para poder tirar uma pessoa do conforto de casa, Não, né? com certeza, ainda mais depois da pandemia, né, que a gente passou muito tempo dentro de casa, então a gente sabe o quanto é interessante ter essa flexibilidade, né, de poder fazer coisas em horários é, flexíveis. Mas estar dentro da empresa fortalece essa questão da cultura da empresa, né? Então, as pessoas estarem ali, seja até os espaços, essa questão do layout, não só na área operacional, mas a pessoa está ali tomando um café com alguém do time. Pode ser que dali saia uma ideia sensacional. Então, são nesses encontros ali do dia a dia que fazem a diferença dentro da empresa. Então, ter o colaborador naquele espaço é muito importante para a Uhum. empresa. E para isso, ela precisa ser atrativa, né? Porque se ela Sim. não tiver uma atrativa, por que a pessoa vai querer sair do conforto da casa dela, que ela tá ali trabalhando em home office, pode, vou descansar um pouquinho, deita ali no sofá. Então, assim, precisam ter espaços colaborativos, espaços de descanso, espaços que as pessoas consigam ter outros usos além de só ficar na mesa operacional Uhum. trabalhando, digitando, enfim. Você acha hoje que esses projetos, esses ambientes, de uma certa forma, eles permitem com que o usuário, o colaborador, vamos colocar entre aspas, recrie todo dia a empresa que ele vai trabalhar? Então, por exemplo, bom, hoje eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar numa área mais de foco. Então, a minha empresa é aquela área. Ah, não, mas agora, nesse momento, eu vou numa área mais descontraída. É como se a cada momento ele fosse estar Sim. numa empresa diferente. Isso é muito importante, porque não só daquela pessoa em si, que ela precisa de focos diferentes, mas também das pessoas que estão trabalhando ali dentro, porque a gente tem pessoas que têm esse lado mais introspectivo, tem pessoas que são mais expansivas, tem a questão dos neurodivergentes, então tem muitos pontos ali dentro que a gente precisa pensar num projeto para ele ser para todos. Então, o espaço ele não pode ser um modelo de forma de trabalhar. A gente precisa criar pequenos nichos diferentes, tanto para focos e questões, né, de estar mais em grupo, mas também por conta de como que cada pessoa se comporta naquele espaço. Uhum. Tem a questão de idade, né? Então, uma pessoa de 20 anos trabalhando com uma pessoa de 60 tem comportamentos diferentes. Como que cada uma se sente bem dentro Uhum. daquele espaço? Então, a gente precisa realmente criar espaços que elas vão se adaptar da forma mais confortável possível, vão Não, escolher o que eles e vão tem uma querer. questão saindo dessa esfera de comportamento, uma questão prática do dia a dia. Então, a iluminação. Sim. Geralmente, uma pessoa que tem como eu, né? Uhum. Eu tenho presbiopia, então tudo bem, eu preciso ter o óculos para chegar de perto, mas em alguns casos eu tenho que ter uma iluminação melhor, porque a Com minha acuidade certeza. visual não é de um jovem de 20 anos que talvez não precise ter aquela iluminação. Sim. Também tem isso. A iluminação ela é importantíssima também. É um dos pontos, assim, eu falo que iluminação, acústica são pontos essenciais, porque faz toda a diferença, influencia muito em como que a pessoa se comporta durante o dia. Então, hoje a gente fala muito sobre o círculo circadiano também, né? Então, como que o sol, né, percorre durante o dia e como que aquilo se comporta dentro do ambiente de trabalho. Então, de manhã, uma luz, depois a luz vai intensificando, no final da tarde já vai baixando essa luz, para já trazer aquela sensação de aconchego, que já está no final do dia, que a pessoa já vai para casa descansar. Então tem tudo isso e faz muita relação com o ambiente que a pessoa está durante um dia inteiro. Uhum. Faz muito Não sentido. sei se o áudio pegou, mas teve um trem, parecia um despertador, dando início ao nosso ciclo. Eu Estamos sempre empapo encerrando. nessa palavra. Ciclo Circadiano. circadiano. Meu Deus. É difícil, é uma palavra difícil. Nossa, Cici é super complicado. E você falando dessa questão de acompanhar a iluminação do dia, né, do sol, a empresa que não toma cuidado com a iluminação é sempre um dia nublado, cinza, né? Sim. Tristeza. Sim, e assim, falando em cinza, não só a iluminação, mas também cores, né? Eu acho que muitos arquitetos têm medo de usar cores em projetos. Quando a gente está falando de uma arquitetura corporativa,
A gente traz muitas cores, claro que tudo intencional, então a gente estuda muito a questão de psicologia das cores, o que cada cor vai fazer sentido em cada ambiente, porque traz estímulos diferentes. Então, tanto a iluminação, cores e acústica, a gente vai puxando elementos, tudo mais. biofilia, tudo está conectado, e é o que eu falei, a arquitetura ela é multidisciplinar, a gente não pode pensar só na função, mas na experiência realmente daquele usuário no espaço. E sempre pensar na cultura da empresa para não fugir, para não dar problema depois, né? Com certeza. Não, a cultura da empresa, ela é, assim, o ponto primordial ali, quando a gente começa o briefing, é entender qual que é a cultura da empresa e como que as pessoas daquela empresa se comportam, né? Então, não é uma conversa apenas com os tomadores de decisão, mas o todo ali. Às vezes a gente vai na empresa, a gente tem esse contato físico ali para entender como funciona realmente a dinâmica e fazer um projeto bem personalizado para aquela empresa, não ser um projeto genérico. Bom, você sabe que a gente está lançando o Prêmio Cultural de Arquitetura Corporativa. Você, como um arquiteta, qual é a importância de um prêmio como esse? Eu estou super ansiosa para esse prêmio, porque a gente vê muito no mercado, né, na arquitetura em si, prêmios para o residencial. E a gente, trabalhando mais com corporativo, a gente fica, né, em falta desse reconhecimento, dessa publicação também, assim, né, de ter mais essa expansão do corporativo. Porque a gente tem no nosso nicho, mas não é super divulgado. Então, um prêmio para isso eu achei muito interessante, até de conhecer outros trabalhos de outras regiões. Isso tem, assim, foi outras muito soluções bem para ser um sucesso. Eu amei muito. Que bom. Assim, na minha visão, o projeto corporativo ele é tão rápido que às vezes você esquece, né? Assim, não é que você esquece. Todo projeto é que nem um filho, você não esquece. Mas passa muito rápido, realmente. O projeto residencial, às vezes a gente fica com o cliente 1, 2 anos, o tempo da construção da casa ali. E o corporativo é sempre muito rápido. Então, a gente sempre tem um processo. O cliente já precisa mudar de empresa, já está com a laje ali. É assim, às vezes 3, 4 meses o cliente já está mudando. Então, piscou, acabou. Sim. E a gente precisa realmente divulgar todos esses projetos. E tem que dar essas pausas por meio de um prêmio, por exemplo, para mostrar que nesse ambiente fugaz, digamos assim, sim, existem coisas que são perenes, que podem ser perenes, porque são soluções muito bem feitas também, né? Com certeza. Muito bem. Isabela, muito obrigado pela Obrigada. conversa. E obrigado a você que está nos assistindo aqui na Arena Office, direto da Expo Revestir. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, seja rápido, fugaz e sagaz para fazer isso, para acessar outros conteúdos. Não, fugaz não, porque fugaz pode ter um conceito meio dúbio. Até mais.